pode passar por incorporação? Eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Vida de Médium, onde eu conto causos e curiosidades dessa minha estrada aí como psiquiatra, médium e espírita. E hoje eu vou falar para vocês da minha primeira incorporação. A gente fala incorporação, mas vocês entendem que não entro dentro do corpo de ninguém, não é? Na psicofonia existe uma troca magnética, uma troca energética entre o espírito comunicante e o médium, e ali por meio dessas trocas eles conseguem fazer a comunicação. E eu quero contar para vocês da minha primeira incorporação, que eu tinha 12 anos. Eu nem sabia o que era, gente. Na época eu estava passando aí por algumas dificuldades, quem não passa, não é? E a minha mediunidade, ela já era aberta totalmente desde pequenininha. Com 6 anos eu já fazia alguns desdobramentos ou viagem astral, como queiram. E aos 12 anos eu me lembro de um espírito que não me dava paz, viu? Como dizem por aí, obsessor. Mas é claro que a gente sabe que não existe essa história de vítima, né? E obsessor. Todo mundo aí tem uma certa sintonia. E como eu não tinha muito ainda estudo relacionado ao espiritismo, eu costumava enfrentar ele brigando mesmo. Eu nunca fui de ter medo de espírito, gente. Eu tenho muito mais medo de gente encarnada. Mas enfim, quando eu tinha 12 anos, então, eu me lembro direitinho, eu estava no quarto dos meus pais e eu comecei a sentir um formigamento importante em todo o corpo. Até hoje, quando eu vou receber um espírito, dar a passividade, é a primeira sensação que eu tenho, o meu corpo começa a adormecer. É realmente como se eu me afastasse, que a gente sabe que é o que acontece, né? E eu começo a não sentir direito as partes do meu corpo. Eu sinto, mas não sinto. Sabe quando você senta em cima do pé e depois ele fica meio dormente, meio estranho? Você sabe que o pé tá ali, mas ele não tá com a sensibilidade completa. É mais ou menos essa sensação que eu tenho quando eu vou receber um espírito. E foi essa mesma sensação quando eu estava lá com 12 anos e começou a adormecer tudo, e eu senti uma vontade imensa de levantar dali e brigar com todo mundo e sair socando o universo. Principalmente um guarda-roupa que os meus pais tinham, que era todos de portas espelhadas, aqueles espelhos assim por fora. E a minha vontade foi levantar e socar aquilo tudo e agredir os meus pais. Eu falei, não, gente, eu não vou fazer uma coisa dessas. Eu percebi a presença dele, ele estava ali bem ao meu lado e eu senti que ele estava tentando dominar o meu corpo para fazer algo. Eu falei o seguinte, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Travei as duas mãos e os 2 pés em cima da cama. Eu falei, eu não vou me mexer nem 1 milímetro, esse corpo é meu. E aí, sabe o que aconteceu? Ele tentou e acabou saindo. Mas, como eu também tenho a mediunidade de efeito físico, um dos espelhos simplesmente espatifou todinho. Pois é, mas foi o máximo que ele conseguiu fazer, né? Ele não conseguiu me dominar para que eu pudesse fazer algo. Na verdade, aquilo foi uma psicofonia, sim, gente, e completa. Só que eu consegui o controle e não permiti que ele movesse um músculo meu. Ele até conseguiu sim fazer a sintonia, até porque eu sempre tinha essa guerra aí de raiva com ele, né? De um atacar o outro, que eu não recomendo, pelo amor de Deus. Procurem sempre fazer o contrário, sair da sintonia, vibrar mais alto. Mas enfim, era como eu agia na época, mas ele não conseguiu. E isso é importante de ser dito, porque as pessoas sempre falam, ah, mas eu não tenho controle, eu não consigo. Tem sim. Se eu, criança com 12 anos, consegui com que ele não tivesse acesso, não conseguisse me movimentar, você também consegue. E eu nem estudo tinha. Então, precisa que você tenha consciência de que o corpo é seu e somente você pode movimentá-lo. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que muita gente diz também que criança não incorpora, que não existe nada disso. Existe sim, gente. A criança ela pode incorporar tanto dentro de um processo obsessivo quanto dentro de um processo também mediúnico. A gente não recomenda porque a criança ela precisa ter todo o desenvolvimento
desenvolvimento neurológico que ainda não está completo, e ela precisa saber que aquilo ali não é brincadeira, que ela tem que ter esse controle. E imagina vocês, uma criança aí de 12 anos ou até menor, tentando ter um controle emocional e um controle mental de um espírito adulto ali. A gente sabe, claro, que aquela criança é uma reencarnação de um espírito adulto aí no passado, que já tem consciência, mas neste momento ela ainda não tem esse preparo, nem físico, nem emocional, nem mental, portanto a gente não recomenda. Mas o transe é possível? É possível. Agora, a gente precisa, caso aí você tenha uma criança nessa situação ou conheça alguém, que ela estude, que ela compreenda, que ela passe a saber como funciona a espiritualidade, como funciona a mediunidade, para que depois ela possa se reequilibrar e já se preparar para um futuro trabalho na mediunidade, que foi o que eu fiz nessa época aí dos 12 anos, é quando eu começo a ter um contato maior com os estudos espíritas, muito estimulada aí por esse nosso irmão que tentava atrapalhar a minha vida e na verdade me ajudou muito. Embora ele tenha me atacado bastante, a gente ficou nessa briga toda aí por um longo período, até os meus 17 anos, mas cada vez menos ele foi tendo acesso a mim, porque eu fui estudando, eu fui aprendendo a orar, a vibrar de outra forma, e ele não conseguia mais me atingir dessa maneira. Mas eu quis trazer a história para vocês, para falar de mediunidade na infância, para dizer que sim, é possível, embora não recomendável. Então que você oriente aí o seu filho, a criança que você conhece que esteja nessa situação, para que estude, para que a família também seja orientada e assim possa ter um final feliz nessa história, não é? Um beijo para vocês e não se esqueça de curtir, de comentar aqui nesse vídeo se você já passou por alguma situação parecida, se você ficou com alguma dúvida. Se não quiser perguntar aqui embaixo, pode ir lá no direct, no @sentindo-espiritismo, que eu respondo também, tá bom? E compartilhe aí esse vídeo bastante, que ajuda muito o canal a crescer. Beijo, beijo!